Sejam muito bem-vindos ao canal Tio A Desenvolvimento Familiar e a nossa primeira série de vídeos. O seu marido tem uma comunicação agressiva e acha que está sempre com a razão? Ou ele é aquele tipo calado que você nunca sabe o que ele está pensando ou sentindo? A sua esposa, daquelas que sai por aí comprando, igual a louca, compra um monte de coisa que não precisa e nunca vai usar? Ou ela é uma pessoa que está sempre abrindo mão das suas vontades para satisfazer os outros? Você vive recebendo reclamação dos professores do seu filho porque ele não cala a boca na sala de aula? Todas essas atitudes estão relacionadas ao perfil comportamental de cada pessoa. Eu e o Thales, nós somos analistas de perfil comportamental desde 2016. E de lá para cá nós temos ajudado muitas pessoas nesse incrível processo de autoconhecimento e transformação. Mas você deve estar se perguntando, o que é perfil comportamental? Perfil comportamental é a forma como a pessoa reage. É como ela responde a um determinado estímulo. E cada pessoa possui formas diferentes de agir e se comportar diante das situações. Infelizmente, muitos casamentos são destruídos pouco a pouco porque os casais não conseguem entender e nem trabalhar essas diferenças de personalidade no relacionamento. Você sabia que a incompatibilidade de gênios é a principal causa da maioria dos divórcios no Brasil e no mundo? E o que é incompatibilidade de gênios? É exatamente essa diferença de perfil comportamental e o desconhecimento de como cada um age. Se você soubesse porque o seu marido ou a sua esposa age como ela age, porque ela faz o que ela faz, com certeza tudo se tornaria mais fácil, não é verdade? E os filhos? Os filhos também têm um perfil comportamental próprio. E deixa eu te contar aqui uma coisa que é muito interessante. A gente consegue reconhecer o perfil comportamental do filho ainda durante a gestação. Quando eu estava grávida da Antonella, eu fui fazer uma ecografia e durante o período da ecografia a médica simplesmente não conseguia ver a criança. E de repente a Antonella deu tchau. Aí a médica falou, gente, um bebê dando tchau, eu nunca vi isso. E naquele momento eu falei, minha filha é uma influente. E quem conhece a Antonella sabe que ela é mesmo. Ela é super simpática, sorridente, tá sempre dando tchau para todo mundo. Então, dentro da barriga, eu já conheci o perfil da Antonella. E além de influente, ela é estável também. Durante a gestação eu não tive enjoos, eu não tive nenhuma alteração de humor, alteração na minha rotina por conta da gravidez. Então, é possível sim detectar e identificar o perfil comportamental do bebê ainda na barriga. Mas infelizmente muitos pais, por não conhecerem o seu próprio perfil e por não conseguir identificar o perfil dos filhos, acabam gritando, brigando, castigando os filhos, quando na verdade as atitudes dele são características próprias do perfil comportamental. Eu sempre fui muito comunicativa e muito cheia de opinião, como dizia minha mãe. Ela dizia que para lidar comigo tinha que ter pulso forte. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu ia com a minha mãe, quando eu era pequena não, porque pequena eu ainda sou, né? Quando eu era criança, eu ia com a minha mãe nas lojas de tecido e eu fazia amizade com todos os vendedores. Convidava todos eles para o meu aniversário, dava o telefone e o endereço de casa. Minha mãe ficava doida, eu era a atração onde eu chegava. Como meu irmão é quase 10 anos mais velho que eu sempre brinquei muito sozinha. E as minhas brincadeiras eram sempre de colocar as bonecas sentadas na cama ou nas cadeirinhas e eu ficava ali, ou dando aula, ou dando palestra. Eu sempre estava na frente das bonecas. Quando eu comecei a estudar, minhas professoras não entendiam. Até porque naquela época
época eu acho que não se falava em perfil comportamental, mas exatamente por elas não entenderem, não conhecerem de perfil comportamental, elas chamavam a minha mãe na escola e reclamavam que eu não deixava os outros alunos prestarem atenção, que eu atrapalhava a aula. Na verdade, eu simplesmente queria dar aula junto com as professoras. E várias vezes eu apanhei e fiquei de castigo por causa disso. E sabe o que aconteceu? Eu hoje conto isso rindo, mas isso é muito sério. Eu me tornei uma criança retraída, envergonhada. Na adolescência eu tinha muita dificuldade de fazer amizade. E depois, já na fase adulta, eu ainda era uma pessoa com grandes dificuldades de relacionamento. Eu não sabia quem eu era. Eu vivia um verdadeiro conflito dentro de mim, porque eu queria agir de um jeito, mas sempre acabava agindo de outro. Conhecer o meu perfil comportamental foi simplesmente libertador. Eu me reconheci, eu reconheci a minha essência e eu passei a ser a pessoa que Deus me fez para ser. Conhecer o seu perfil comportamental, o perfil comportamental do seu marido, da sua esposa, e conhecer o perfil comportamental dos seus filhos é o mesmo que ter um manual de instruções para entender as ações deles. Não só as ações, mas as reações, os interesses, por que eles agem de determinada forma. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada um dos perfis. E se eu fosse você, eu não perdia por nada os próximos vídeos. Um grande beijo para você, até amanhã e vida abundante para você e sua família.